E aí, pessoas, beleza? Tudo jóia com vocês? Bora lá para continuação do nosso curso, não, né? Nossa exploração aqui sobre o Apache Artemis. Já tinha falado aí dessa nossa nova série no canal. Para quem não está assistindo ainda lá a de Golang, né? Então essa série aqui foge um pouco lá daquele assunto. Na verdade, aqui a gente vai explorar um pouco esse broker de mensagens. Então, eu espero que você curta também essa série. A gente tem uma aula, se você não assistiu, assista, vou deixar o card aí para você assistir a parte um, né? Não sei quantas partes a gente vai fazer aqui, mas vamos lá, né? À medida que a gente for explorando aí os recursos da ferramenta, a gente vai gravando, certo? E aí, vamos ver até onde a gente consegue ir nessa exploração. Né? Mas prometo aí que vai ser bem bacana. Bom, na aula, no vídeo passado, chamando de aula, mas enfim, no vídeo passado a gente viu como instalar o Apache Artemis, né? A gente viu como criar o ambiente aqui direitinho com o Vagrant. Então, se você não viu, vá lá e veja, certo? A gente já está com o ambiente aqui. Eu vou só entrar e aí a gente vai continuar a aula de hoje, né? Como eu falei, a aula de hoje a ideia é explorar um pouco lá a interface de gerenciamento. Então a gente vai ver como que cria fila, como que consome lá um objeto da fila, como que envia, certo? Tudo ainda aqui no console. Então vamos com calma, vamos com paciência. E aí a gente vai explorando aos poucos a ferramenta, beleza? Bom, já subi aqui o ambiente, então se eu der um Vagrant, um status aqui, vocês vão ver que as duas instâncias estão no ar, certo? Então eu vou entrar aqui na instância 1, que foi a instância que a gente instalou o Artemis, certo? Tá, beleza. Então eu tô aqui na máquina, né? Tô aqui na instância 1. O Artemis não tá no ar, então não coloquei lá como serviço ainda, né? Então vamos startar aqui. Ele tá aqui nessa parte standalone, vai entrar aqui na bin. E eu vou iniciar aqui como background mesmo, serviço. Belezura, startou aí. Agora vamos lá pro console pra gente aprender algumas coisas aí sobre o Artemis. Vou acessar aqui o console, né? Então, esse endereço aqui não, isso daí não. Esse endereço aqui é o endereço da nossa máquina lá, certo? Aí a gente viu na aula passada, a gente vai entrar aqui no console de administração. Belezinha, pronto. Aqui a gente chegou nesse ponto aqui na aula passada. Tá que só falando aula, mas beleza, deixa a aula bem. E aí a ideia é a gente entender um pouco aqui os conceitos. A gente está vendo aqui que ele tem aqui algumas informações aqui do lado, tem umas abas aqui. Vamos tentar entender aos poucos aqui o que a ferramenta oferece. Bom, esse aqui é o console de administração do broker, então aquele usuário lá que a gente criou, o administrador, ele tem acesso a esse console. E aí, assim, esse console você consegue fazer tudo. Né? Tudo que é de administração do broker, você faz aqui por ele. Você pode criar fila, apagar fila, ver as mensagens que estão na fila, ver consumo de memória, monitorar o runtime aqui do sistema operacional, onde está lá instalado, ver diagnóstico. Então, uma série de coisas. Realmente é o console de administração da ferramenta, certo?
Aqui nesse menu lateral, o que, que a gente tem? Essa parte dos acceptors. Aqui são os protocolos que estão habilitados para o Artemis trabalhar. Aqui basicamente estão todos, então tem o Stomp. A gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, né? O Artemis é o próprio JMS, tem a versão tem o AMQP, né? E por aí vai, certo? Por enquanto a gente vai trabalhar só com JMS, então não vou entrar muito em detalhe nisso. Aqui tem um conceito interessante, né? O Artemis, ele tem esse conceito de address, o endereço. Se a gente for lá na documentação, vou abrir aqui para vocês saberem como chegar lá. Bom, tá aqui. Address Model. O que é esse conceito de endereço? Né? Como o Artemis, né? Vou tentar fazer aqui em tempo real, certo? Se a gente observar, o Artemis ele suporta uma série de protocolos, né? Ele não é só um broker JMS, ele permite o acesso através de outros protocolos para fazer essa troca de mensagem. E aí, para fazer isso, ele criou esse conceito de endereço, né? De address model. Para que é isso? Para que ele tenha uma nomenclatura que sirva para todos esses protocolos. Então, para cada protocolo ali, como ele tem um nome específico, né? Então, por exemplo, ele explica aqui, né? A JMS ele usa filas e tópicos, já o Stomp ele usa esse conceito aqui de destination, o MQTT usa o conceito de tópico, a MQP usa esse conceito de node, então cada protocolo ali tem seus modelos de mensageria. E aí, o address é como se fosse uma abstração em cima disso. Então, é para nomear algo genérico, certo? Então, no broker normal, JMS, você teria ali o conceito de tópico e fila. Aqui não, aqui você tem um conceito de endereço, certo? A gente vai ver já na prática. Mas aí, assim, como a documentação ela frisa aqui, as mensagens elas são enviadas para o endereço, certo? Então, quando você vai enviar uma mensagem para o Artemis, você vai enviar para um endereço. Esse endereço ele tem um nome único, certo? Ou seja, você não pode ter dois endereços iguais. Ele tem esse conceito também de tipo de roteamento. E aí ele pode ter uma ou mais filas associadas com aquele endereço, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, dois endereços pré-criados. Então eu tenho esse endereço DLQ e eu tenho esse endereço ExpireQ. Para quem já conhece um pouco aí de mensageria, deve saber o que é esse DLQ, né? Isso aqui é uma fila de mensagens mortas, certo? Então, Dead Letter Queue. Então, aqui é quando, por exemplo, a mensagem, o broker tenta entregar aquela mensagem ali algumas vezes e aí o consumidor não consegue consumir. Por alguma razão, deu erro, sei lá. E aí não consegue, ele tenta reentregar e tal, e se não dá certo, ele pode mandar aqui para esse DLQ. Tá? Então são mensagens ali que não foram processadas. Aqui esse expire aqui também é do próprio broker, ele vai enviar, ele tem um conceito de mensagens ali que tem um tempo, e aí as mensagens expiradas ele manda para cá, certo? Aí beleza, vamos lá, continuando aqui, certo? Então eu tenho esse conceito de endereço, eu tenho as filas em si. É importante salientar que o nome da fila também, isso aqui eu achei bem estranho quando eu vi, né? Mas o nome da fila, ele deve ser único globalmente, certo? Embora uma fila esteja associada com o endereço, eu não posso ter, por exemplo, a fila Q1 do endereço A1 e a fila Q1 do endereço A2. Não, isso aqui não pode. Então, é doideira, né? Mas, enfim,
Se você criar um endereço e colocar uma fila debaixo dele, o nome daquela fila tem que ser único globalmente também. Ele tem o conceito aqui de routing type, pode ser Ncache e multicache. Isso aqui é bem interessante porque o que acontece? Para quem já manja aí de fila, a gente tem dois tipos de, de filas no JMS, né? Tem o conceito de fila, né? E tem o conceito de tópico. Qual é a diferença? A diferença é que uma fila, ela sempre vai ter um consumidor. Então, se eu coloco uma mensagem na fila, o broker garante que ele vai entregar aquela mensagem só para um consumidor. Então, se outro consumidor conectar, ele não vai ver mais aquela mensagem, ela já foi consumida. Já o tópico, ele já é um conceito diferente, é parecido com assinatura, modelo de assinatura, né, que a gente chama de Publish Subscribe. Ou seja, eu posso ter uma série de consumidores para aquele mesmo tópico, certo? Então, uma mensagem enviada para um tópico, se eu tiver, sei lá, 10 consumidores, ele vai enviar a mesma mensagem para os 10 consumidores, certo? Então, só para deixar isso claro. E aí, esse conceito aqui de Ncache, multicache, ele entra nisso. Sei que a gente está explorando aqui o broker em si, mas acho que vale a pena entender um pouco esses conceitos aí, certo? Beleza, então aqui é aquilo que eu falei, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma fila do tipo Ncache. O Ncache eu posso, quando eu envio uma mensagem para uma fila Ncache, o consumidor ele vai receber só uma mensagem daquela que foi enviada, certo? Então, aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma fila aqui, eu tenho um endereço, address full, que tem uma fila Q1. Quando eu envio uma mensagem para esse endereço, então eu enviei aqui, por exemplo, eu enviei 4 mensagens aqui, a mensagem 1, 2, 3 e 4. Como essa fila aqui é do tipo Ncache, quando a mensagem 1 chega aqui, tem 2 consumidores. Ela vai entregar a mensagem 1 para o consumidor 1. Já o consumidor 2, ele não vai conseguir mais consumir a mensagem 1, porque já teve um cara que pegou aquela mensagem. Aí ele vai pegar a 2. Do mesmo jeito aqui, chegou a 3. Então a 3 ele vai pegar, ou esse cara que vai pegar, se ele estiver desocupado, ou esse cara que vai pegar. O importante é que só um deles pega, certo? Já o multicache, ele é um pouco diferente, né? Então a mesma configuração aqui, tal, endereço, só que eu tenho duas mensagens, duas filas, Q1 e Q2, e eu tenho 2 consumidores. Observe que o comportamento aqui é diferente, né? Então chegou a mensagem 1, 2 e 3. Note que, primeiro, ele jogou a mensagem para as duas filas. Então a mensagem 1 veio para cá, a mensagem 1 veio para cá. A 2 e a 3 do mesmo jeito. E aí os 2 consumidores, eles vão receber a mesma mensagem. Então se a mensagem 1 está aqui e está aqui, quando o consumidor 1 conectar, ele vai receber uma. O consumidor 2 conectar, ele vai receber também. Certo? Então recebe a mesma mensagem. Chegou a mensagem 2, manda 2 para cá, manda 2 para cá. Então esse é a diferença, certo? De Unicache e Multicache. Para quem usa broker JMS só, isso aqui é o conceito de tópico, certo? Mas como no Artemis não existe o conceito tópico mesmo, ele até explica isso aqui em algum lugar, não lembro exatamente onde é. Mas ele explica isso na documentação aqui que não tem esse conceito. Ah, tá aqui. JMS é o clássico uso, né? Ele fala que o MQTT também ele tem essa semântica, né? Então é isso. Beleza? Tranquilo. Então vamos ver lá na prática como que é isso. Bom, a gente tem duas maneiras de criar aqui a fila, né? Na verdade, mais de duas, né? Bom, você pode criar aqui na interface, você pode, sei lá, vir aqui, criar um novo endereço. Cadê? Aqui, criar endereço, você pode criar aqui.
Você pode criar lá na configuração, no broker, que é isso daqui que eu quero mostrar para vocês. É bem legal. Cadê? Essa parte aqui, ó. Basic Manual Configuration. Esse aqui que a gente vai fazer já já. Ou você pode habilitar, isso já vem por padrão no broker lá também, no arquivo de configuração, para ele criar automaticamente quando a aplicação tentar se conectar. Então vamos dizer, eu tenho uma aplicação e aí quando a minha aplicação ela tenta se conectar numa fila XPTO, ele vai criar a fila XPTO automaticamente, certo? Então tem essas maneiras. Vamos ver aqui como criar manualmente primeiro, certo? Então eu tenho aqui essas duas filas, eu vou criar uma terceira. Vou usar o exemplozinho maroto aqui que ele usou para vocês entenderem, certo? Então eu vou criar essa fila aqui. Então como é que eu faço isso? Bom, vou lá no meu broker, eu vou abrir aqui o arquivo tc broker. Esse aqui é o arquivo de configuração do broker. Então, todas as configurações ficam aqui. A gente não vai ver tudo agora por enquanto, mas enfim, aqui é onde aquilo que eu falei, né? Ó, o conceito do auto create aqui, né? Então ele permite aqui criar automaticamente fila, criar automaticamente endereço. Se você colocar aqui false, ele não vai, óbvio, né? Ele não vai criar. Então você tem que criar manualmente lá ou no console. Certo? Mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Bom, aqui em address, ele tem duas filas criadas. Na verdade, dois endereços e duas filas, né? Aqui uma e aqui a outra fila. Que são as duas que estão lá, certo? Então tá aqui, ó. DLQ e expire aqui. DLQ e expire aqui. Né? E aí debaixo delas aqui, ó, tem as filas. E aí aquilo que eu falei, né? Ó, aqui, ó, Ncache, ou seja, esse carinha aqui só vai entregar para um. Aqui também é Ncache. Beleza? Bom, então vamos lá criar. Vamos criar a nossa fila aqui de teste. Então eu vou criar aqui um address. Eu tô preguiçoso, então vou fazer o seguinte. Copiar. E aí eu vou colar aqui. Tá? Vamos lá, vou mudar aqui o nome. Vou usar o exemplozinho que ele está mostrando aqui. Então vou criar esse address.full. Você pode criar assim, tanto faz. Certo? Então vou criar aqui address.full. E eu vou criar aqui a fila Q1. Certo? Pronto, se eu fizer isso aqui, vou salvar. Vou criar primeiro uma para a gente ver. Preciso restartar o broker. Então, Artemis Service Restart. Tá, restartou. Vamos voltar lá no console. Ele vai deslogar. E aí é para ter criado aqui, ó, o endereço. Vamos lá. Beleza, aqui criou. Address.full, keys, Ncache, que foi o que eu falei lá, né? Vamos abrir o broker, ó, Ncache. E criou aqui a fila Q1. Beleza? Agora eu vou criar o outro também. Tá? O multicache. É bem parecido. Então eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui também. Copiar aqui. Certo? Vou chamar aqui de bar. E lembra que eu falei que... Bom, primeiro eu tenho que mudar aqui, né? Bom, aqui agora vai ser multicache. Aqui... multicache. E aí lembra que eu falei que o nome da fila precisa ser único também em relação ao
ao broker globalmente. Então eu não posso criar aqui uma fila Q1, embora ela esteja no endereço diferente, né? Doideira, mas enfim. Então eu vou criar aqui Q2, vou duplicar aqui e vou criar a fila Q3, certo? Tá só, ups. Vou só salvar aqui, vou reiniciar. E aí é pra gente ter lá nossas duas nossos dois endereços criados. Aqui, ó, address bar e address full. O address full, como a gente viu, é ncache e só tem uma fila. E o address bar é multicache, tem duas filas, Q2 e Q3. Certo? O que que a gente vai fazer agora? Bom, vamos tentar enviar a mensagem para essas filas. A gente poderia fazer um programinha para isso, poderia, mas calma aí. Por enquanto a gente vai fazer tudo aqui no nosso bom e velho console de administração. Como que a gente faz isso? A gente pode clicar aqui, por exemplo, ó, na fila, no endereço, e aí ele habilita algumas opções aqui, né? Então eu consigo ver aqui todos os endereços. Eu consigo ver que esse endereço aqui ele tem duas filas, ele é do tipo multicache. Esse aqui é ncache, só tem um, certo? Consigo ver todas as filas, ó. Não tem nenhuma mensagem, não tem nenhum consumidor. Fila Q1, Q2, Q3. Então note que ele, mesmo estando associado lá com o endereço aqui, ó, ele trata cada fila como um objeto ali único, certo? E aí, beleza. Eu tenho esse operations aqui, onde eu posso executar algumas operações na minha fila, limpar, etc. E eu tenho aqui, ó, esse send message, que é o que a gente vai usar. Que é o send message? É o que ele diz, né? Envia uma mensagem para esse endereço aqui, ó, que a gente note aqui, ó, onde está selecionado aqui, ele mostra, certo? Ó. Ou seja, o que eu enviar aqui vai vir para esse endereço. Certo? Bom, aí aqui eu vou enviar, né? Então eu vou enviar aqui teste Q1. Eu vou enviar. E aí vocês vão ver já de cara que vai dar um erro aqui, ó. Esse erro aqui é bem safado. Eu perdi um tempinho procurando lá. O que que acontece? Você precisa se logar aqui dentro do console para enviar a mensagem por aqui. É bem louco. Você vem aqui, ó, preferências. E aí, aqui tem o usuário e a senha. Você coloca aqui, ó, a senha. Aperta Enter e fecha. Certo? Pronto. Aí agora, ó, teste Q1. Agora eu consigo enviar. Beleza. A mensagem foi enviada. Show. Show de bola. Sucesso. Agora vamos ver lá nossas filas. Ó. Observe que agora a fila Q1 do endereço address full, ela tem uma mensagem. Certo? Eu posso clicar aqui, ó, na mensagem. Ele mostra aqui algumas propriedades da mensagem, papapá, tamanho, se expira, se já foi entregue. Não foi porque tá aqui, né? E aí eu posso vir aqui, ó, em show. E aí ele mostra, ó, a mensagem que eu enviei lá na interface. E aí outras informações aqui também, né? Da mensagem. Certo? Então, dessa forma aqui eu consigo ver as mensagens, certo? Eu posso ir lá, deletar. Se eu deixar aqui e um programa consumir, ele vai receber lá a mensagem. A gente vai ver isso em algum momento no futuro. Certo? Então, beleza. Agora eu vou para o nosso address bar aqui, que tem a fila multicache. Que tem o endereço, perdão, do tipo multicache, né? O roteamento multicache tem duas filas. O que eu vou fazer? Vou enviar também uma mensagem para esse carinha. Certo? E aí é onde vocês vão ver o lance do multicache. Certo? Eu tenho duas filas. Eu vou enviar aqui para esse endereço. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, teste multicache.
certo? Eu nem falei nada aqui, mas assim, esse durable, se você não marcar aqui, quer dizer que a mensagem ela não vai ser durável, né? Ela não vai ser persistente lá, então vai ficar só em memória. Se o broker for reiniciado lá, a mensagem vai ser perdida. Então deixa marcado aí. Esse Message ID ele gera um ID também, se você quiser. Você pode ler essa informação lá no seu cliente. Mas beleza, o foco aqui é ver a mensagem sendo enviada. Então, enviei, mensagem enviada, sucesso. Agora, ó, vou lá nas minhas filas. E olha só que legal. Ó. A fila Q1 e Q2, aliás, Q2 e Q3, cada uma tem uma mensagem. Eu vou enviar outra mensagem para vocês verem. Ó. A Q1 tá aqui, ó, só tem uma. Eu vou enviar só mais uma. Mensagem multicast 2. Enviar aqui, ó. Pá. Enviei. Vamos ver lá. Ó, agora essas duas filas agora tem duas mensagens e essa só tem uma. Então observe que quando eu envio uma mensagem aqui para esse address bar, que é a minha fila multicast, ele enviou para todas as filas. Então se eu abrir aqui, ó, eu tenho a mensagem lá, o teste multicast, e eu tenho também, e eu tenho aqui a mensagem 2, que é a mensagem multicast 2. Então ele enviou as duas mensagens. Na Q3 também, ó, tá aqui, ó, as duas mensagens. Certo? Então esse é o conceito lá do multicast. Certo? Bacana, consigo deletar endereço aqui, né? Ele dá um warning aqui bem grande, porque tá dizendo que não pode ser desfeito. Então, se você deletou aqui, adeus. Você acaba de perder duas mensagens, né? Certo? Que mais que eu ia mostrar para esse vídeo de hoje? O Operations aqui, eu acho que... pronto. Eu consigo fazer algumas operações, eu consigo ter algumas informações aqui de monitoramento, né? Então, ver quantas mensagens tem numa determinada fila, né? Então aqui tá dizendo que esse carinha aqui é durable. Tem duas mensagens, certo? O tamanho aqui que ele mantém. Uma série de informações. O runtime aqui do broker, então ele diz a versão do Java, o diretório em tal Java, certo? E é isso, aqui nas operações, como eu falei, ó, o browser aqui, eu posso apertar, ele, ó, traz todas as mensagens aqui, ó. E aí o JSON, né, isso aqui. Você pode conectar um cliente JMX e executar essas operações, né? O Artemis também, ele tem isso é bem legal dele. Ele também permite o gerenciamento do broker via REST. Tá? Então, por exemplo, você tem um API REST lá, isso aí depois a gente pode mostrar no futuro, mas você vai chamar e ele vai devolver esses resultados. Né? Então ele trouxe aqui as duas mensagens que estão nessa. Observe que aqui ele está trazendo o que eu estou selecionado, certo? Se eu apertar aqui, por exemplo, ó, já vai trazer dessa. Então, ó, tá aqui, ó. Mensagem lá que eu enviei, certo? E aí tem uma série de operações que eu posso fazer, né? Ver quantas mensagens tem. Por exemplo, aqui, podcast. Quantas mensagens tem? Pá, aqui duas. Certo? Posso habilitar uma fila, habilitar, expirar, uma série de operações aí. Certo? Bom, só para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui o diretório data ou data. Lembra que eu falei que esse diretório ele tinha as informações lá do broker, né? Então tá aqui, ó.
Então tem o PID aqui, né? Que é o processo lá que tá rodando, né? Lembra que quando ele subiu, ó. Ah não, já foi pro saco aqui. Mas enfim, quando ele sobe, ele mostra o PID, ele salva aqui. Então você tem o journal. Esse journal é onde tem as informações das filas, né? Tudo lá que você enviou. Tem o Binds aqui também. Informações aí de conectividade, certo? Então, como eu falei, essa pasta aqui você não pode perder ela. Todas as outras, se você perder, beleza, não vai ter tanto prejuízo lá. Você pode criar outro broker lá e copiar. Agora, a pasta data não. Se você perder, aí você tá em maus lençóis aí, tá ferrado. Que aí você vai perder todos os dados do seu broker, certo? Então, façam em produção, façam backup dessa pasta, certo? Acho que no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente faz para integrar o Artemis com o Postgres, né? E aí, ao invés dele usar aqui o diretório data, ele vai na verdade, eu acho que ele usa os dois. Mas aí ele vai usar também o banco. E aí, óbvio, né? Você pode fazer ali. Você pode fazer o backup ali do seu banco, né? Você cria lá seu banco, então, de boas, né? Então tem essa opção. Beleza, pessoal? Então é isso. Era mais essa exploração aí por enquanto. Eu sei que bom, a gente vai com calma aqui, mas é isso. Vamos explorando os recursos e aprendendo aí aos poucos essa ferramenta aí fantástica de mensageria. Show de bola? Então, valeu, agradeço, né? Se você gostou aí, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal e continua acompanhando aí essa série que a gente vai ver bastante coisa, vai ver bastante coisa legal aí. Prometo que vai ser bem interessante. Valeu? Então, até o próximo vídeo e falou!